Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó, aqui pelas plataformas da Rede Vitória, YouTube e Spotify. Como vocês sabem, esse é um programa em que a gente discute literatura, poesia, prosa, teatro, autores, escritores, poetas, professores, editores. Ou seja, o Vitrine Literária com Francisco Grijó é um programa abrangente no que diz respeito à literatura. Hoje eu estou recebendo aqui um autor que já está há mais de 40 anos na estrada. Eu me lembro quando eu estava na universidade, eu já lia alguns textos que ele havia escrito. É um querido amigo, é um grande dramaturgo, é um ótimo poeta e também fez literatura infanto-juvenil. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara. Ele acaba de lançar um livro intitulado O Ordenhador de Sombras. Está aqui do meu lado Alvarito Mendes Filho, uma figura antológica e quase mitológica aqui na cultura do Espírito Santo, mais especificamente de Vitória e de Cariacica, e que está realmente, como eu falei antes, na estrada há muito tempo. Então eu vou começar discutindo com você o seguinte: nesse seu livro, Sim. Ordenhador de Sombras, Ok. existe a sombra, claro, e existe, evidentemente, uma linguagem poética, porque é um livro de poemas. Só que Alvarito Mendes Filho é também um autor de dramas, é um autor de teatro, é um dramaturgo, inclusive sempre me pareceu muito mais dramaturgo, diretor e ator do que poeta. Me diz aqui, Alvarito, essa é a primeira provocação. Essas duas linguagens, a linguagem poética e a linguagem do teatro, como é que você lida? São dois Alvaritos que existem? Dois Alvaritos aí diferentes? Eu acho que não, uma linguagem contribui com a outra. Até porque eu já fiz alguns textos em que eu fundia realmente essas duas linguagens. Tem um texto meu, premiado inclusive em concurso de dramaturgia, chamado Árvores de Ébano, em que um casal no motel, foi lá para ser o último encontro deles, ruminam o tempo todo essa linguagem poética. Todo deles é muito poético. Essa montagem foi feita no Rio de Janeiro por um querido amigo, Alan Tony, que dirigiu, montou. Eu fui lá assistir, eles criaram um quartinho de motel realmente e as pessoas sentavam tudo em volta assim. Então, essa minha poesia, essa parte mais lírica, muito já frequentou a parte dramática. E eu preciso revelar para você e para quem não acompanhou o meu trabalho sempre, que o Ordenhador de Sombras nasceu como poesia, mas frequentou os palcos. Olha só. Nós tivemos um espetáculo aqui com direção do Renato Saldino. Renato Saldino. Participação da minha ex-esposa, a Márcia, mãe do Alex, que é seu amigo. Sim. Né? Marlon Christie e Dida Padovan, me lembro ainda do elenco, éramos 4. E nesse espetáculo eu peguei os poemas que eu trabalhei com o Ordenhador e alinhavei a eles poemas ou parte de poemas de 15 autores capixabas. Aliás, 14, porque o 15º era o Alvarito. Né? Então, aí entrou Valdo Mota, entrou Chenier, entrou gente da época e gente mais antiga. Eu fiz um espetáculo em que um poeta, numa mesa de bar, numa noite, rumina ali os seus poemas e tal, e aí tem uma loira platinada que canta boleros, tem a questão do amor, que tinha a mulher do lado, meio que dando mole para ele, e ele não dá muita atenção para ela não. Até que no final o garçom entra com a peruca da loira platinada procurando a mulher, ela esqueceu, era ela. O amor ideal dele pela loira platinada estava do lado ali, que era o amor possível, e ele não deu a mínima para esse amor. Mas o que eu te falei sobre a questão da linguagem é que o teatro basicamente é
quando ele tem mais de uma personagem, Sim. ele é diálogo. Sim. E diálogos pressupõem um distanciamento maior da linguagem poética. Perfeito. O que eu estava querendo saber é o seguinte: quando você faz teatro, você deixa de lado o alvarismo, excetuando, claro, essas situações que você abordou. Mas quando você faz teatro, quem está nos vendo vai poder ver essas duas obras que estão na minha mão aqui, que são o teatro completo de Alvarito, volume 1 e volume 2. Quem está nos ouvindo sabe que eu estou em mãos com essas duas obras. O que eu quero dizer é o seguinte, com exceção disso que você falou, sobre né, o casal no motel, por exemplo, que começa a ruminar poesia, você fez um teatro dialogal. Sim. E você consegue mesmo embutir poesia. Isso não é algo que desagrada ao espectador em especial? Não, pelo contrário. Fica muito elegante, a linguagem fica mais elegante. Mas tudo, Francisco, é uma questão de exercício de linguagem. E aí eu vou abordar o teatro infantil com a minha literatura infantil. Quando eu resolvi escrever uma peça chamada O Sapo Sapeu... Eu lembro disso. O Sapo Sapeu eu fiz inspirado num poema que minha mãe falava pra gente lá em casa, na infância. E o Marlon Christ me pediu uma peça infantil para ele, para a gente montar. E aí eu fiquei com aquele poema na cabeça, não era assim tão feio o sapo, era até elegante, mas uma ideia lhe veio de voar triunfante, amarrou pena nos braços, subiu num coqueiro esguio, lançou pelo espaço um olhar de desafio. Batendo as asas saltou, mas como pedra que cai, veio ao chão e esborrachou-se, estribuchou-se sem um ai. Não era assim tão feio o sapo. Caraca, vou contar essa história. Então eu coloquei um sapo querendo conquistar a namoradinha dele, a pererequinha verde, não dava mínima para ele. Ele começa a fazer de um tudo. Ele resolve estudar medicina, ele resolve fazer uma coisa ou outra, e ela não dá a mínima para ele. Até que vem a ideia genial: eu vou ser o primeiro sapo voador do mundo. Ah, mas aí ela não vai resistir, que a imprensa vai vir e tal, vai me entrevistar e tal. E eu crio essa... Quando eu fui criar essa história, por acaso, eu peguei uma folha de papel e comecei a fazer em forma de literatura infantil. Eu terminei as duas quase ao mesmo tempo. E por coincidência, eu abro o jornal no dia seguinte, está lá, Prêmio de Literatura Infantil da Fundação Cecilina Bel de Almeida. Falei, legal, acho que eu vou colocar isso lá. Coloquei. Ganhou. Fui montando a peça. No dia de estrear a peça, sai uma notícia de jornal. Ganhou o prêmio lá de literatura. Então, eu fiz esse exercício. Enquanto eu estava escrevendo diálogos para o Marlon e os atores encenarem a peça, e até fui eu quem dirigiu, eu também trabalhei a questão da literatura infantil, que rendeu esse livrinho. E o prêmio foi tão legal... O prêmio foi tão legal, Nossa, pessoal. O prêmio foi tão legal que tinha um prêmio em dinheiro, mas tinha também a publicação. E eles contrataram, inclusive, o Milson Henriques, veja que é o traço do Milson Henriques, para fazer a ilustração do livro, tá certo? Então foi muito legal. Foi um exercício de linguagem, uma linguagem literária, uma linguagem um pouco mais dramática, mais dialogada. O seu livro novo, O Ordenador de Sombras, ele tem um estudo de abertura do Paulo Sodré, que já esteve aqui. Paulo é meu querido amigo seu também. Isso. Um grande poeta, um grande professor, um grande teórico e um grande prosador também. O Paulo, eu li a introdução, o Paulo faz uma conexão entre você, Fernando Pessoa, né, durante o texto, e faz uma conexão entre você e Padre Antônio Vieira. A minha pergunta para você é, quando Paulo faz isso, é uma percepção dele, não é necessariamente uma coisa intencional sua. Mas você tem, dentro do texto, algumas pistas que você dá para o leitor, para aquele leitor mais atento, né? Aquele leitor mais dedicado, algumas pistas que você dá ligadas a Fernando Pessoa. Essa sua ligação com Fernando Pessoa, ela é refletida intencionalmente no texto? É de admiração total.
né? É um grande poeta. Qual deles? Qual heterônimo? Ou o próprio Fernando Pessoa? Rapaz, todos. O cara é maravilhoso de qualquer jeito. Quando ele está no heterônimo, você admira. Quando ele está no outro, você admira também. Mesmo quando ele fica naquela doideira de ser um poeta da máquina e tudo mais, é lindo, né? E o próprio Fernando Pessoa. Mas assim, ali tem influência de muita gente, né? Eu mesmo falo isso, né? O poema que agora lês não é meu e nem podia. Sim. A multidão veio antes que toda a poesia. Então eu tenho muitas influências. Influências do Drummond, né? Influências várias. O Sodré, ele leu quando eu, na UFES, eu tinha escrito umas cantigas de amigo, baseado no cancioneiro antigo português e tal. Não é meu o meu amigo, nem na hora que comigo se deita na areia, não é meu amado, nem na hora quando cansado se deita na areia, que é uma cantiga de pescador, sim, sim. Né? Então, ele leu essas cantigas, então ele ficou meu fã, e eu fã dele, desde mais ou menos dessa época. Então ele começou a perceber que vira e mexe, aparece ali uma redondilha maior, uma redondilha menor, sim. 7 versos, 5 versos, e a gente faz uma brincadeira com relação a isso. E você faz um pedido ao leitor no começo, que é uma abertura seminal, né? Ou seja, você dá vida ao texto a partir daquele pedido. Você faz um pedido. Você tem um pedido de cabeça? Não tenho. De cabeça não. Mas assim... Você pede que o leitor... Peço. Que o leitor guarde os textos. E você percebe que ali, na sequência, nasce o ordenhador. Sim. Ele se diz. Exatamente. Né? Nasço aqui. O que eu sonho, sabe, a um ritmo. O que eu faço, a outro. Ritmos que invisíveis se atropelam. Nasço aqui. O nome desse encontro era Coito. Entendeu? E depois ele faz o nascimento dele como poeta. Lá na frente, quando ele diz como Deus criou o poeta, né? Que ele diz, eu sou poeta fruto do 7º dia, quando após a criação o Criador dormia. Por falar em Deus, você tem 3 poemas, um ao lado do outro, sim, que falam sobre Deus. Certo. A ideia de religiosidade não permeia o texto. Não. Você tem alguns poemas em que você cita um pouco a questão espiritual, muito pouco, mas religiosidade mesmo não há. Mas esses 3 poemas em que você trata de Deus, porque é sequencial, como é que é Deus na sua literatura? E você pode, inclusive, falar do seu teatro aí. Eu assim, por muito tempo, eu, inclusive, frequentei mesmo a Igreja Católica, né? Uma coisa de família, comecei a fazer teatro na Igreja Católica, lá em Jardim América, né? E isso acaba marcando a vida da gente. Mas são reflexões desse ordenhador sobre Deus. Deus não é contra, Deus não é a favor nem contra, muito pelo contrário, sonho de visionário. Dentro e fora de tudo, Deus assiste. Saberá Ele próprio se existe, mas Deus é um dogma, né? Então ele chega a essa conclusão, né? Mas antes de tudo, Deus, um dogma. Você faz, inclusive, uma bela rima com enigma e dogma, né? Exatamente. Certo, mas então, você está me dizendo que você se distanciou do ordenador? Em vários momentos. Você acha que isso é possível? É possível. Você consegue fazer um poema que não seja você? Olha, quando ele chega e fala, vagarei pela noite, como se a própria noite eu fosse. Aí você o encontra no poema final, poema que é o poema escrito em guardanapo de papel, em que ele está numa mesa de bar, ruminando os poemas. Quem me conhece sabe que eu não faço nada à noite. Ele é um poeta notívago, eu sou um cara da manhã. Se você me encomendar um livro, eu vou acordar às 4 da manhã, fazer meu exercício e tal, tomar meu café, sentar na minha máquina e trabalhar até às 11 da manhã, meio-dia. Aí parei. Se eu fizer alguma anotação à noite, vai ser uma anotação, vai ser um rascunho, porque no dia seguinte eu refaço tudo. Não consigo criar à noite. E ele é um poeta da noite. Então, em alguns aspectos, ele é bem diferente de mim. Em alguns aspectos, né, a gente divide ali algumas características e tal, mas
quando se fala, por exemplo, da questão da esperança, quando ele aborda a questão do tempo, por exemplo, eu comungo muito no sentimento dele com relação ao tempo, né? Tem um poeminha desse tamanico, chamado Tricô, que ele fala assim: com mão precisa o tempo prima em puxar o fio que me desfia. No final de mim, tricô, vai ficar apenas o que não ficou. Esse sentimento dele é um sentimento que eu também tenho, né, com relação à passagem do tempo. Então tem outras características, mas tem certas características que realmente é um personagem. Eu trato ele como um personagem. Esse livro, ele é um apanhado, ele é uma coletânea ou ele é um livro temático? Ou seja, ele foi escrito durante um tempo para ser exatamente o que ele é? Não, é uma coletânea. É uma coletânea? De vários momentos e tal. Eu mantive... Há textos aí dos anos 80? Dos anos 80? Que foi quando eu conheci sua literatura, anos 80. Eu não sei precisar se dos anos 80, mas assim, tem textos bastante antigos. E eu peguei os textos do Ordenhador de Sombras, que eu achei que eram assim para fazer aquela sequência, e fui colocando alguns cuja temática cabia. E aí montei o livro, 64 poemas. São 64 poemas. Ou seja, enquanto você produzia seu teatro, enquanto você fazia literatura infanto-juvenil, você também se dedicava a poemas que mais tarde entram em Ordenhador. Eu escrevo, eu falo isso no Ofício da Poesia. Operário da poesia, bato ponto todo dia. E eu faço isso mesmo. Agora, o que é a sombra, Alvarito? O que é a sombra e como é que se ordenha uma sombra? Eu só queria deixar muito claro que sombra não é treva. Sim. Treva não tem luz, não tem visão, não tem nada. Até porque para existir sombra tem que haver luz. Exatamente. Então, agora, a sombra, ela deixa, assim, as coisas menos nítidas. E eu acho que essa falta dessa nitidez que eu fico tentando ordenhar em mim e buscar e criar os meus poemas a partir disso, né? Então, a sombra, ela cria esse universo meio enigmático, que é bacana, porque se eu também me conhecesse totalmente, completamente, talvez eu seria um cara muito sem graça para mim mesmo, né? E como eu sou um tanto enigmático, eu não me conheço muito bem. Aliás, ele tem um poema que é o Declaração, em que ele diz: eu que não sou este que me apresento, por este me ser um total desconhecido, firmo o presente documento com o qual me isento de todo mal e de todo bem, pensado ou concebido. Sou o outro, que de mim anda ausente, que não me conhece, pois nem eu a ele, mas na imensa curiosidade que a ambos invade, meu verdadeiro ser e eu nos buscamos, bambos de saudade. Olha que coisa bonita. Sem dúvida, e com um dado interessante. E uma procura. A sua facilidade com o teatro e como ator, porque você foi um ator, você é um ator ainda, né? Sim. Você participou de filmes Lamarca, de nível nacional, né? Lamarca, Moços de Fino Trato. Isso, essa sua capacidade de memorização facilita muito na hora de você declamar o seu texto. É porque eu participo de tudo quanto é sarau. Se você fizer na sua casa lá, eu vou tomar uma cervejinha, vai rolar uma poesia, eu já vou para lá para falar uma poesia. Eu adoro, eu participo de sarau direto. Então isso acaba tendo um exercício que eu vou acabando memorizando os poemas. Com exceção da literatura infanto-juvenil, você nunca se aventurou na prosa? Sim, olha, o Vasco Fernandes Coutinho na Porta do Céu. Mas é um texto mais biográfico, né? Mas veja bem, por que eu coloquei romance, biografia romanceada? Porque eu andei pesquisando sobre a história do Vasco e encontrei muitas viagens. O cara colocar o jovem Vasco sentado no porto lá de Lisboa, olhando o mar, bom, até aí tudo bem. Ele serviu ao rei lá na corte, então uma tarde ele sentar lá na beira do mar e olhar para o horizonte, isso é possível. E aí ele já sonhando com as viagens, como é que é? Ele sonhando com as viagens. Gente, sonhando, o cara está entrando na mente do Vasco, então aí eu já estou indo para o romance, já estou indo para a ficção, né? E aí eu assumi logo isso.
eu peguei as passagens da vida do Vasco, mas aí eu ficciono. Por exemplo, na hora que o rei vai assinar a carta de doação da capitania, o rei está numa caganeira violenta, passando mal da barriga e tudo mais. Então, por exemplo, tá entendendo? E eu fiz questão de terminar o Vasco com 3 finais. São 3 finais diferentes. Um, ele morre pobre aqui no Espírito Santo. Outro, ele morre ricaço lá em Portugal. E o terceiro, ele morre no mar. É o mais poético, mais bonito e tudo mais. Então, por quê? Porque tem gente que fala que ele morreu aqui. Com a boca cheia de mosca, pobre, ferrado. Tem gente que diz que não, ele voltou para lá, ele tinha uma fortuna lá, voltou para Portugal, blá, blá, blá. E aí eu fiz o meu final. Ele indo para Portugal, ele acaba no meio do mar, ele morre. Quem escreveu um bom livro sobre Vasco Fernandes Coutinho foi o Luiz Guilherme, né? O Capitão do Fim. Sim. Ele escreve um livro, é um romance. Giovanni Salles. Giovanni Salles também. Nossa, maravilhoso. Eu li recentemente. Essa sua ligação com história, você não aplica isso na sua poesia, não, né? Tem partes que sim, eu tenho poemas, nesse livro aqui, ó. Mostra pra gente. Que é o Mar Interior e Outras Paisagens. Logo no início, eu faço um poema para Vitória. Me pediram para aqueles escritos de Vitória fazer um poema. Então eu fiz uma pequena suíte para Vitória Porto em 5 movimentos. E o primeiro é O Espírito da Fortuna, Terra Provisória. Aí quando eu falo os primórdios da terra, eu começo. Vasco Fernandes Coutinho desembarcou em Vila Velha. É um poema em que eu falo sobre a chegada de Vasco Fernandes Coutinho para tomar conta aqui da capitania. E é também, aí você também bebe na fonte de Fernando Pessoa do Mar Português, Sim, com certeza. Do grande livro dele, que é o livro dele, sobre Portugal. Né? Maravilhoso. Você tem essa coisa você tem uma paixão, não vou dizer paixão não, você tem um namoro eterno com Cariacica e com Vitória. Com certeza. Mas Cariacica e Vitória, você encaixa em Ordenhador de Sombras? Não, Ordenhador de Sombras não. Os cenários, eles são assim, gerais. E interiores. Interiores, né? A mesa de bar que o ordenhador, o poeta, está lá no poema final, em que ele sai do trabalho, ele é professor, passa o dia, ele diz, né, a vida de pássaro engaiolado, porque ele quer ser poeta, ele quer falar de lua, de pôr do sol, de não sei o quê, e ele só consegue estar dentro de uma sala de aula. Quando ele vai para esse bar, ele vai com a intenção, ele diz mesmo, eu quero ver a lua, mas não quero ver a lua nos poemas de bandeira, eu quero ver a lua. Senta, pede um chopp, batata frita, guardanapo de papel, olha, assim, pronto para devorar toda a Via Láctea. Não tem lua. É numa noite sem lua. Aí o cara entra numa crise danada, entendeu? O poema é toda essa crise. E ele cria uma lua, um poema no guardanapo de papel e fala, ó, lua cheia aqui inventada, né? Cura o meu desejo de lua. Eu não tenho sequer o salário da loucura, né? A citação que eu faço do Valdo Mota, né? Entendeu? E aí ele fica, enluare a minha alma gestante, ele tem uma alma de poeta gestante. Então é muito bacana esse poeta nessa mesa de bar. Agora, onde é essa mesa de bar? Pode ser na Praia do Canto. Em qualquer lugar. Eu tenho uma citação da Cinelândia, uma citação de local, que é o Flash, não sei o que eu falo da Cinelândia. E aí o poeta está lá e aí ele fala, né, vendo os pombos, carro, tal, aquele movimento todo. Então tem um poema, mas o restante não, eu não faço menção a Cariacica. Eu nasci em Jardim América, né? Morei em quando eu falo Cariacica, é a cidade. Morei em Vila Velha há um tempo, fui secretário lá, mas voltei para Cariacica, hoje moro de novo em Jardim América. Alvarito, quem quer adquirir o seu livro, o lançamento vai ser, houve o lançamento, né? E quem quer adquirir, como é que faz? A Cousa, a editora, vai estar comercializando essa obra, né? Mas assim, tem duas coisas. Esse livro, eu consegui um recurso da Lei Paulo Gustavo, via edital de Cariacica. Então isso me permitiu fazer um livro
que já está pago. Eu vou fazer nos lançamentos, dia 11, quer dizer, dia 11 em Cariacica, 12 em Vitória, eu vou fazer os lançamentos e vou vender o livro a preço simbólico, R$ 9,99. É claro que ninguém tem um centavo para dar de volta, então é R$10, mas é R$ 9,99, tá certo? Mas tem mais uma coisa, essa acessibilidade ao livro não é só para quem tem bolso fraco. É também para quem tem baixa visão ou visão nenhuma, porque o audiolivro, Grijó, já está disponível no meu canal no YouTube. Quem entrar no YouTube e clicar lá e digitar o Ordenhador de Sombras, já vai ver Ótimo. O audiolivro. E ele está assim, você consegue ler o poema e ouvir toda a narração dos 64 poemas, feito pelo próprio autor. Maravilha. Tá Alvarito, eu agradeço demais sua participação. Muito obrigado. Você já está convidado a voltar aqui, porque a gente tem muita coisa para conversar ainda. Eu quero te convidar para os 2 eventos. O primeiro é em Cariacica, é dia 11, a partir das 19 horas, vamos fazer lá um café com poesia. Vamos ter a participação do maestro Sandro Gomes, os poetas amigos vão falar uns poemas, né? Eu mesmo vou também, como eu gosto de recitar, vou falar alguns poemas. Então vai ser uma noitada muito agradável. Isso então dia 11 em Cariacica. E no dia seguinte, dia 12, é a terça-feira, nós vamos estar no Shopping Jardins, lá onde você fez o lançamento do seu livro. Certo. Né? Eu costumo dizer, gente, que boa ideia é para ser copiada. Então eu fui na ideia do Grijó. Né? E aí vai ser, a partir das 19 horas, nós vamos fazer lá uma noitada de música e poesia. Vai ter a participação do trio Bom Vivant, né, que o baixista é o seu amigo Alex, meu filho. Nós vamos ter a participação dos compositores e cantores Carlos Bona e José Olavo. Ótimo. E por que os dois? Porque os dois são meus parceiros musicais. Eu também já fiz letras de música para o Janela Aberta, para o Zé Olavo e para o Bona, para outras pessoas também, o João Pimenta e tal. Mas nessa noitada nós vamos ter essas participações. Então vai ser uma noitada muito gostosa de música e poesia. Né? E a pessoa vai poder adquirir o livro, levando ali ao autógrafo do autor, e adquirir o livro por R$ 9,99. Maravilha. Pessoal, que papo mais descontraído e tão descontraído quanto bom, quanto honesto. Alvarito Mendes Filho, que é uma figura importantíssima para a cultura do Espírito Santo. E em breve ele voltará aqui porque o convite já está feito. Um grande abraço a vocês, obrigado, até a próxima. Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.